quero agradecer todo mundo que está aqui presente de forma ao vivo e também agradecer as pessoas que vão tirar um tempo e assistir essa entrevista no YouTube depois, né? Vão prestigiar aqui o nosso trabalho, que eu espero que seja excelente. Ela já esclareceu, nós somos alunos do mestrado da turma de 2025 do curso de Prof. História. Eu sou a professora Lidiane, tenho aqui ao meu lado a professora Nilde e o professor Aldo e a nossa convidada, que é a professora Mona Lisa. E então vamos assim iniciar falando um pouco sobre a atuação da professora Mona Lisa e depois a gente vai prosseguir com as nossas perguntas. E aí vamos esclarecer aqui o tema da nossa entrevista, que é a escuta de intelectuais mulheres e suas contribuições para o campo do ensino de história. Eu acredito que a ideia da professora Marcela, quando ela criou esse projeto, era para que a gente conhecesse mais outras professoras mulheres aqui que trabalham com o ensino de história, que a gente conhecesse mais os seus trabalhos, a sua área de pesquisa, enfim. E aí, aqui a professora Mona Lisa, ela já tem uma experiência, né, que perto da gente a gente não fez nada perto da professora, mas aqui ela é professora adjunta do curso de História da Universidade Federal de Roraima, a UFRR, é professora permanente do mestrado profissional em ensino de História, que é o Professório, o curso que nós estamos fazendo, e do programa de pós-graduação em educação, que é o PPGE da UFRR. Além disso, ela também é líder do grupo de pesquisa História Social e Ensino de História, é pós-doutora e doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, doutora sanduíche da Universidade de Lisboa, mestre em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e aqui tem como principal abordagem nas suas pesquisas História Colonial, Ensino de História, Relações Étnico-Raciais e Religiões Afro-Brasileiras. E assim, antes de a gente iniciar nossas perguntas, a senhora quer falar alguma coisa antes? Então, os colegas também não, nós vamos iniciar com a primeira pergunta. E aí diz assim: sua pesquisa evidencia as lutas sociais dos povos da Amazônia pelo direito a... A senhora mesmo quer ler? Não, eu queria só agradecer o convite. Tá. Bom, boa noite. Eu estive afastada do período de pós-doutorado e hoje eu estou oficialmente retornando às atividades aqui na universidade. E eu queria parabenizar a Marcela por esse projeto fantástico que ela idealizou e vem conduzindo muito brilhantemente, com o apoio dos discentes do mestrado e da graduação, né? Parabenizar a atuação do laboratório que ela criou e me solidarizar, né, com a perda e a dor pela qual ela está passando, mas isso a gente deixa para um outro momento, para conversar pessoalmente. E agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês. Espero que a gente possa dialogar, espero que eu possa contribuir de alguma forma, não só hoje, mas no âmbito do mestrado e também no âmbito da graduação, né? Então, só agradecer esse momento que eu considero que pode ser muito bacana para todos nós. Isso. Enfim, vamos lá para a pergunta outra vez. Eu espero que eu não esteja falando muito rápido, né? Porque eu tenho um pouco desse defeito. Defeito ou qualidade, já não sei, né? Enfim, vamos lá. Onde diz assim: sua pesquisa evidencia as lutas sociais dos povos da Amazônia pelo direito à terra, pela preservação do meio ambiente e pela valorização de seus saberes. O que motivou a seguir essa linha de pesquisa? E aí, houve alguma experiência pessoal ou acadêmica decisiva nesse caminho? Bom, achei essa pergunta aqui, ao mesmo tempo, muito interessante e difícil de responder, porque vou fazer uma recapitulação muito rápida de como que eu caí em tudo isso. Eu, desde a graduação, sou uma historiadora no fim da colônia, durante a graduação e mestrado e doutorado, colônia. Eu estudei período colonial, eu estudei homens brancos ricos, descendentes de portugueses ou portugueses que faziam parte da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto.
Então a minha trajetória é o período colonial, é prosopografia, é microhistória. E em 2016, quando eu terminei o doutorado, eu fiz concurso para cá e passei para a vaga de ensino de história. Então a maior parte das perguntas que eu respondo é fruto de aprendizado aqui em Roraima, aprendizado com a comunidade, com as suas demandas, aprendizado com os alunos, aprendizado com os colegas, aprendizado de leitura. Então, as minhas discussões sobre a Amazônia, elas foram construídas aqui ao longo desses 8 anos, esse ano eu completei 8 anos do UFRR, passou rápido, né? Mas é mais ou menos isso, né? Foi assim que eu cheguei aqui. Então, né, a gente tem que aprender o ensino de história para passar na prova do concurso e depois tem que aprender para aplicar na sala de aula. Então, assim, o que eu comecei a vislumbrar? Pensei, além da obrigação que eu tenho, existe também uma demanda que a gente tenta suprir, tenta atender, tenta corresponder de alguma forma, a gente tenta ser sensível. Então, no fim de 2017, eu criei um grupo de pesquisa que se chamava História Colonial e Ensino de História. E desse grupo de pesquisa, a gente logo começou eu comecei logo em 2018 no programa de iniciação científica aqui na universidade, e a Mari, colega de vocês, foi uma das minhas primeiras bolsistas, né? A Maria Ângela, o João Lucas e a Ana Carolina. Então, a gente desenvolveu um projeto sobre a Amazônia portuguesa, Amazônia colonial, principalmente voltado a analisar relações de trabalho, relações sociais, trajetórias de pessoas pretas, pardas, indígenas, cativas, libertas. Então, essa foi a minha primeira proposta. E dessa proposta, o nosso projeto de pesquisa era desenvolver planos de aula que pudessem auxiliar os professores. Então, desse primeiro ano de iniciação científica, mas a gente já estava começando a dialogar antes e fazer leituras, nós tivemos o resultado que foi esse livro, né? O livro fui eu que organizei e todos os trabalhos que tem aqui dentro foram os alunos da iniciação científica que produziram. Então são propostas de planos de aula que na primeira parte os alunos fazem um texto atualizando historiograficamente o professor, e numa segunda parte os alunos propõem algum tipo de plano de aula, de intervenção ou de fonte para ser trabalhada. E nessa ocasião foi muito bacana, porque tanto a Mari quanto a Ana Carolina, elas participaram da ANCUP, que houve em Recife, que ano foi? Que mais? 2019? Em 2019, e o trabalho da Ana Carolina recebeu menção honrosa na ANCUP nessa ocasião, né, que é o nosso encontro nacional, que esse ano vai ser em Belo Horizonte. E o trabalho que a Ana Carolina... Não, deixa eu ler, só colar ali rapidinho. O trabalho que recebeu menção honrosa foi a Khalduni, uma princesa africana no Brasil. E esse mesmo trabalho também recebeu, acho que a premiação de segundo lugar aqui no evento, né, que depois de um ano de ciclo de PIC, a gente tem um evento em que os alunos são avaliados e são premiados ou não. Então, tudo começou meio que por aí. Então, o grupo que se chamava História Colonial e Ensino de História, eu acho que no ano passado eu alterei o nome do grupo para História Social e Ensino de História, porque nós temos outros membros e nem todo mundo estuda período colonial. Mas o foco continua sendo mais ou menos esse. Então, desse grupo surgiram muitas possibilidades. E uma outra também, que foi o grupo da Mari, que colocou isso durante a pandemia, que foi o nosso primeiro colóquio de relações étnico-raciais. É um evento que a gente faz aqui em Roraima, aqui nesse auditório. Ele começou online por causa da pandemia. E em 2021
Não, em 2020. Em 2020. E esse ano nós vamos para o 6º colóquio. E é um colóquio que a gente tenta sempre valorizar os professores, os pesquisadores daqui de Roraima, da nossa universidade, da UER, mas também os saberes tradicionais, os saberes ancestrais. Então o evento conta geralmente com 2 ou 3 dias, é um evento curtinho, mas tem a roda de conversa, que é para compartilhar a pesquisa, a ideia de pesquisa, resultado, pesquisa em andamento. Nós inauguramos no ano passado uma proposta que era a aplicação do produto dentro do evento. Então, na primeira proposta, a aluna Andresa, acho que ela terminou ano passado, ou retrasado mesmo. Retrasada, né? A Andresa Menezes, e era uma aluna que eu acompanhava desde a graduação, e ela defendeu uma dissertação analisando as vestimentas dos livres e libertos no período colonial a partir das iluminuras do Carlos Julião. Então, ela veio para cá, fez uma oficina, fez super sucesso, foi super legal. Então, eu já deixo aberto, se alguém tiver algum produto que a gente possa aplicar em uma tarde, depois a gente se inscreve e conversa sobre isso. E chegando, então, finalmente no que você me perguntou, então, a partir dessas discussões sobre mão de obra livre, cativa, indígenas, né, o grupo de negros e indígenas aqui, eu fui convidada pela responsável pelo patrimônio, o setor do patrimônio imaterial do IFAM aqui de Roraima, para coordenar o inventário dos bens culturais dos terreiros aqui da cidade de Boa Vista. Então, dentro dos bens culturais, já havia um primeiro mapeamento no sentido de identificação desses terreiros. E esses terreiros foram inicialmente mapeados pelo professor Jefferson Dias. Não sei se vocês conhecem, mas é o mestre Biriba, aqui professor também de capoeira. E o projeto que eu trabalhei, ele meio que continuou o que ele iniciou ainda no mestrado. Então, as pesquisas do período colonial, elas serviram como embasamento, inclusive, para a gente pensar a formação da Amazônia, a formação desses grupos tradicionais, povos originários, e como a gente consegue enxergar algumas rupturas e algumas permanências se a gente pensar numa perspectiva também de longa duração. E nisso, o projeto, né, eu comecei a coordenar em 2018 e nós finalizamos ele em março, com a publicação do livro Fé e Resistência, em março de 2020. Ixi. Deixa eu passar. Só para mim, eu acho que eu fiz uma confusão aqui, só eu entendo. Esse foi o livro, e desse livro, que contou com a participação de 11 casas de terreiro, com alunos aqui da universidade, tanto bolsistas como voluntários. Acho que a Mari está ali, né, Mari? A Mari foi voluntária nessa ocasião, a Mari topava tudo na época. E o livro ele tem uma perspectiva interessante, porque como o recurso financeiro era muito curto, o tempo era muito curto, nós não tínhamos pessoal o suficiente, porque era a gente que fotografava, a gente que filmava, e na época andava de Uber pela cidade, não tinha a mesma oferta de Uber que tem atualmente, então era um pouco mais complicado. Boa Vista é uma cidade muito grande. E a alternativa, o que a gente considerou mais respeitoso e mais interessante, foi que os próprios sacerdotes e sacerdotisas falassem das suas narrativas e falassem sobre os seus terreiros e seus bens culturais. Então, o que tem nesse livro, a gente editou minimamente para que não houvesse prejuízo à leitura e para que talvez não se alongasse demais.
mas não fomos nós que escrevemos, nós apenas transcrevemos o que eles disseram naquela ocasião, né? Então, como que me motivou, na verdade, eu nem sei se eu fui motivada, né? Eu acho que o tema que veio para mim, nem escolhi, não foi ele que me escolheu, né? Respondi? Acredito que sim. Não, mas a professora relatou aqui e é muito das nossas experiências também. Quando a gente estava na graduação, a gente tinha um interesse, uma linha de pesquisa, e à medida que a gente foi para a nossa prática, isso também foi se desdobrando e a gente teve novos olhares. Aí a questão 2, a gente perguntou assim: dada a particularidade da pesquisa, a senhora representa uma vanguarda na referida linha, posto que poucos trabalhos são voltados ao campo das religiões de matrizes africanas no cenário roraimense. Diante dessas circunstâncias, esse foi o foco de pesquisa desde o princípio ou foi adaptado no decorrer da pesquisa? Então, como eu tinha dito, né, eu não sei se eu me considero uma vanguarda nessa temática. Primeiro porque a gente já tinha o Jefferson fazendo mestrado, além disso, já tinha um trabalho defendido aqui no PPGL, tínhamos também um outro trabalho sobre terreiro defendido no Pronat, e nós tínhamos também um trabalho de TCC defendido aqui nas Ciências Sociais. Não eram muitos trabalhos, né? Eu acho que eram uns 4 ou 5, mas considerando Boa Vista, a nossa universidade, essa temática eu considero relevante, né? Então, assim, não sei se eu faço parte de uma vanguarda, mas talvez numa perspectiva de vislumbrar novas metodologias e novos ângulos para análise, né? E também disseminar isso entre os alunos, né? Porque depois desse projeto, a Raíssa, que é professora agora, substituta no CAP, também desenvolveu trabalho sobre isso, o Thiago Nicolau e outros alunos vêm desenvolvendo, né? Então, o foco da pesquisa, se ele foi adaptado, foi super adaptado, porque algumas casas a gente não conseguiu contato, outras casas não quiseram participar, não podiam por alguma circunstância, e como eu falei, o recurso financeiro era extremamente curto, então foi muito difícil, né, conseguir fazer. Eu não trouxe o livro físico, acabou que eu me esqueci, produzir um livro bacana desse, então tudo foi muito adaptado, né, principalmente à realidade daqui de Roraima. A nossa colega Nilde vai dar continuidade. Boa noite, colegas. Boa noite, professora. A pergunta 3, ela é voltada para a prática do ensino de História. E o ensino de História, a gente tem alguns desafios, né, que é tornar os conteúdos significantes, no sentido em que, quanto aos temas apresentados nos livros, né, nos livros didáticos, muitas vezes eles não dialogam, né, com a realidade dos estudantes. Então, a pergunta é: como que a senhora sugere o trabalho da história do tempo presente vinculado às abordagens temáticas dos livros? Né, que muitas vezes, como eu falei, né, foge da realidade local do aluno. Bem, outra coisa também que Roraima impôs a mim, né? O tempo presente. Porque eu nunca tive conectada com o tempo presente. Então, chegando aqui e me vendo tão imersa, eu participei da organização e da publicação do livro da coleção História do Tempo Presente. A gente desculpa esse caimento. Essa coleção foi realizada pelo professor Tiago Reis, que atualmente é professor no Siquirão, na licenciatura intercultural indígena. E é um livro que nós nos propusemos a colocar no mesmo peso os historiadores da Amazônia e do restante do Brasil. Então, é um livro que, bom, era para ele
está no site da editora, mas parece que não está, mas que tem a perspectiva da Amazônia muito bem demarcada. Então foram 3 livros, que contou também com a organização da professora Carla Monteiro, a professora aqui do nosso programa, e o professor Américo, que na ocasião era vice-reitor e atualmente ele voltou já para o curso de Relações Internacionais. Então, a história do tempo presente exigiu, assim, de mim aprender a história do tempo presente. Eu já tinha trabalhado com história oral, mas na graduação é coisa de disciplina. Então, aprender o tempo presente foi muito importante. E como que eu acho que o tempo presente pode fazer parte da sala de aula? Eu acho que ele não precisa fazer parte da sala de aula necessariamente como o tema tempo presente. Eu acho que a gente tem como tangenciar e se conectar com ele. E nessa perspectiva, eu tenho trabalhado nas minhas disciplinas, principalmente nas disciplinas de metodologia e ensino da história, com temáticas. Então, eu vou falar só das mais recentes. A última turma que eu trabalhei antes de ir para o afastamento, a gente trabalhou com história local. Como trabalhar a história local na sala de aula. E todos os alunos da turma, como era uma turma bem pequenininha, eles foram estagiários do professor Saulo, que é egresso do nosso programa, e era meu orientador na época. Então a discussão foi como esse tempo que permeia os alunos, que é um tempo que não passou, que é um tempo ainda que está vivo na nossa memória, pode ser trabalhado na sala de aula. Então nós propusemos contar a história local, tanto do bairro Silvio Leite, quanto da escola. Gente, eu falei nessa escola durante 2 anos, todos os dias, que agora ela não existe. E da escola onde o professor Saulo trabalhava. Então os alunos participaram trazendo objetos e elementos da história da escola, das suas histórias pessoais, que pudessem confluir com a história. E a partir desses objetos, nós dividimos a turma em 2 e produzimos uma exposição. Então a gente conseguiu memórias afetivas da Venezuela, como por exemplo a festividade que ocorre agora no Corpus Christi, que são os diabos de Jara, que são umas máscaras grandes de diabo que dançam na frente das igrejas. Um aluno cujos familiares vieram do Rio Grande do Sul, então trouxeram aquelas piazinhas de tomar chimarrão. Alunos que dançaram quadrilha e trouxeram os vestidos. Então a gente montou uma história da escola a partir dos objetos e dos elementos que eram interessantes para aqueles alunos. E um outro tema que eu tentei colocar, eu acho que a gente foi muito feliz, eu só fico triste da gente não ter fechado ele completamente, foi na disciplina de Política Pública e Educação, que o Jaime foi meu aluno, e a gente estava voltando para a pandemia, e o tema que a gente colocou foi a alimentação. Foi a alimentação escolar, foi a merenda. Então nós investigamos toda a legislação sobre merenda escolar. Nós lemos o Guia Alimentar da População Brasileira, e descobrimos o que tem que ser servido nas escolas, o que as crianças precisam comer. Por quê? A maior parte dos relatos são, eles estão comendo biscoito creme cracker com achocolatado meio rápido. A gente falou, não é isso. E aí tem um conselho da alimentação escolar, então os alunos foram para as escolas, fazer trabalho de detetive, saber quem estava cumprindo, quem não estava cumprindo, e a gente começou a discutir sobre a alimentação. Por quê? A alimentação está super cara, os preços estão super diferentes, e aí o Jaime trouxe um relato muito bacana lá do sul do estado de que grande parte das pequenas propriedades estão sendo arrendadas para colocar vender. Então isso vai mostrando como que o agronegócio avança no estado e começa a restringir o nosso direito à alimentação. Alimentação saudável, alimentação sem agrotóxico, que é o que o Plano Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, prega, prescreve, regulamento, não sei. E
Vou só fazer uma propaganda. A próxima disciplina que eu vou trabalhar em 2025.2, Metodologia de Ensino da História, a minha proposta é alargar um trabalho que eu comecei com a minha primeira orientanda aqui, a Letícia, que foi sobre, que nós usamos a metodologia da prosopografia. Ela fez a prosopografia. O que é a prosopografia? É traçar perfil coletivo das mulheres eleitas em Roraima. Então eu queria propor para os alunos, né, que eu sempre proponho, se eles não quiserem a gente volta para o método normal, de como que a gente pode analisar o perfil político de Roraima e traçar um mapa. Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Quais são os projetos de lei que elas estão propondo? O que está sendo votado? Como isso funciona? E tentar fazer uma discussão intercalar com alguma escola e a gente elaborar um mapa no final de como que isso pode, como que esse tempo presente, como que essa história local, o método prosopográfico, né, a microhistória também, a partir do nome e o como, que é proposto no vídeo do microhistória e outros ensaios, como tudo isso pode criar, inclusive, um engajamento entre os alunos, porque a gente percebeu que essas disciplinas que eram movidas por um projeto, elas criavam um engajamento entre os alunos. Quando a gente foi para a escola, o engajamento se tornou mais sólido, né, mais sedimentado. Então, essa é uma ideia que eu pretendo levar para 2025.2, espero que dê certo. Espero que os alunos topem também. Não sei se o pessoal está querendo discutir política, né? Depois de tanto tempo de história social, história cultural, né? Vamos discutir um pouquinho de política aqui. Demorei. Não, foi bom. A outra pergunta é sobre 3 temas que eles estão sempre presentes nos debates públicos e também nos debates educativos. E, ao mesmo tempo, eles são temas sensíveis, né, de se tratar, que são direito ancestral à terra, a preservação dos biomas e também a resistência aos projetos de desenvolvimento da Amazônia. A pergunta é como é o que você indicaria, né, com base nesses 3 temas aqui, com base nas suas pesquisas, né, que estratégias pedagógicas você indicaria para abordar em sala de aula esses temas, né, porque esses temas, né, como eu falei, eles estão sempre presentes nos debates públicos, né, educativos, mas também são temas muito sensíveis, né, que para ser abordado em sala de aula, eles exigem muito cuidado e uma contextualização, né, dentro do ambiente escolar, né, como abordar esses temas dentro da sala de aula. Como eu tinha, né, acabado de expor aqui, eu penso que são projetos inclusive de pesquisa, porque quanto mais a gente fala, às vezes mais resistência a gente cria. Então, se a gente tiver a possibilidade de ensejar alguma forma dos alunos buscarem por si próprios, investigarem e despertar neles esse desejo de querer saber, eu acho que a gente tem uma oportunidade um pouco mais palpável disso se realizar. Principalmente ouvindo os alunos, ouvindo o que eles pensam, sem julgamento, né? E a prática de ouvir as representações sociais. Porque todo mundo sabe alguma coisa ou tem uma opinião sobre algum tema, e principalmente esses temas, que são temas que estão nas redes sociais, são temas que estão na TV, são temas que nos permeiam o tempo todo, principalmente aqui na Amazônia, com relação à questão das terras indígenas, por exemplo, né? Então, acho que os projetos que envolvam os alunos, que envolvam as vivências e que possam envolver também um pouco da pesquisa, acho que eles podem ser muito promissores. Justamente isso, professora. E aí essas perguntas me fizeram pensar que às vezes é muito difícil para a gente trazer para o nosso aluno
que ele faz parte da história, que ele pode influenciar, que ele pode produzir um saber escolar. E aí, essas questões de falar sobre a presença indígena, falar sobre o direito ancestral da terra, isso faz parte do cotidiano deles, e é como a senhora disse, eles sempre têm uma opinião, mas quando a gente vai instigando eles e vai perguntando, você percebe que são coisas muito rasas, eles de fato não entendem aquilo que faz parte disso. Então, é colocar ele na prática, é instigar ele a saber o que é marco temporal, instigar ele a saber sobre as leis que falam sobre isso. E aí é justamente isso, à medida que ele vai participando, ele vai pesquisando, tendo um protagonismo, isso vai aumentando a participação e o entendimento dele. Eu achava, era basicamente isso. Aldo. Ele não está junto. Obrigado. Isso aí, eu vou desligar. Não, eu digo não. Vai. Não, ele não esteve azul comigo. Não. Ixi, realmente, tem dia que não é verdade. Ele está buscando, né? Não esteve azul. Boa noite a todos. Me chamo Aldo, mestrando do Prof. História aqui. Agradeço a presença dos colegas, agradeço a presença e a disponibilidade da professora doutora Mona Lisa e a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse trabalho do projeto de escuta de intelectuais mulheres e suas contribuições sobre esse trabalho, uma experiência ímpar, porque é algo a se pensar. No meu tempo de academia, minha formação há tanto tempo atrás, nunca me passou pela cabeça estar presente lendo artigos e ver entrevistas de professores, doutores, pesquisadores do porte da professora Mona Lisa, e em algumas semanas ou poucos dias depois está tendo a honra de entrevistar a professora e poder estar absorvendo um pouco das experiências que a professora tem a contribuir. É um peso, uma responsabilidade, professora, e da oportunidade que tivemos de ter um contato com os materiais da senhora, bem como as entrevistas que a senhora participou de uma edição anterior desse projeto aqui. Tem uma entrevista que está disponível da senhora, está disponível no site, e lá a senhora fala sobre vários aspectos, principalmente na ideia de tempo presente, oralidade. A senhora fala sobre desinformação, decolonização, oralidade, ancestralidade, valorização, e é muito observável a paixão que a senhora tem nos seus olhos em relação a esses assuntos, a postura combativa, de reflexão, mas também de provocar isso. No artigo da senhora, a senhora inicia trazendo muitas provocações na reflexão em relação a isso. A senhora deixa isso bem claro e traz vários aspectos importantes na ideia de trabalho com a história do tempo presente, a oralidade. Eu queria muito ter tido contato com isso no começo do meu curso de História em si, mas parabenizando a senhora mais uma vez por essa produção e agradecendo a professora Marcela por essa oportunidade. Sem me alongar mais, professora, para a pergunta, em seu artigo Religiões de Matriz Africanas e Afro-Brasileira no Tempo Presente, é analisada a importância da neutralidade no campo da pesquisa, chegando a apontar reflexões de outros autores. Diante do desafio de um objeto de pesquisa vinculado à religião e à fé, como a senhora tratou da complexidade do equilíbrio em relação à vossa aproximação com o tema e os aspectos subjetivos extraídos pela oralidade consultada? Agradeço as palavras. Pois bem, quando eu comecei a trabalhar com os Ferreira, eu percebi que poucos historiadores entravam nessa seara. Geralmente são antropólogos e sociólogos. Os historiadores não se envolviam tanto. Mas o que é que eu tento discutir também nesse texto, que eu acho que não vale só para o tempo presente, eu acho que vale para qualquer recorte historiográfico que a gente tentar analisar, Porque a naturalidade é inalcançável.
A partir do momento que a gente escolhe um tema, a nossa subjetividade já está trabalhando, ela já está agindo. Então, cabe a nós, historiadores, termos celeridade no trabalho, né, com os pressupostos teóricos e metodológicos da nossa área e compreender que aquilo ali não é um terreno para paixões. Lógico que desperta afinidade, desperta interesse e, na minha perspectiva, qualquer tema tem a possibilidade de despertar desânimo, descrença, decepção, abrir feridas, ou então criar uma perspectiva alogatória sobre algum ponto. E eu não acho que isso seja perigoso só com a religião que está presente. Né? A gente pode olhar para trás e pensar os temas relacionados à escravidão e à história indígena, né, trazendo assim, um pouco mais para o que eu entendo, principalmente a questão da escravidão e período colonial, eles são vistos com muita paixão. Né? Então, eu tive algumas resistências com alunos aqui na universidade, por exemplo, quando a gente discutia o período moderno, no período moderno eu trazia alguns textos de africanos. Por quê? Você pensava o seguinte, não, essa professora não entende nada, ela só sabe falar de África. A gente tem que estudar a Guerra das Duas Rosas, a gente tem que estudar a República de Cromwell, porque é uma visão também que se tem que aquele tema é desimportante, que aquele tema é menor, e isso é uma forma de julgar, é uma forma de não analisar em perspectivas mais amplas. Então, por mais que for religião seja difícil, né, seja mais pesado, talvez, alguns podem pensar assim, um tema que não está tão antigo, mas está muito próximo e que desperta também muita dificuldade de análise às vezes, a própria ditadura militar que o Brasil passou. Né? O governo Vargas, análise de algumas lideranças políticas também podem criar algumas confusões e aflorar algum tipo de paixão e dificuldade de distanciamento. Mas é muito importante que a gente seja fiel aos nossos procedimentos, porque nenhum tipo de conhecimento científico se faz sem subjetividade. A gente é movido por alguma coisa. A gente tem que ter bem claro o que é que nos move e como a gente vai lidar com isso, né? De uma forma honesta e sincera. Porque a subjetividade, ela é muito tenaz, ela não vai se soltar da gente, não. Verdade. O filósofo respondeu sim, professora. O filósofo Descartes, ele falava sobre o contato pleno com a pesquisa, e isso levava a deduções, e se assemelha muito com o que a senhora estava comentando na primeira pergunta, quando a senhora estava tendo muito contato com esse campo de pesquisa e foi meio que direcionada a isso, né? De fato, quando trabalhamos com aquilo que gostamos, e de fato esse tema é um tema polêmico, é um tema que mexe. A disciplina de história, ela está passando por uma mudança brusca, que está incomoda muitos, a diferentes grupos que estão interessados em diferentes demandas, mas isso traz aqui a coragem e a ideia de inovação, que é necessário sempre, né? Sim, senhora, professora, fique à vontade. Dentro da perspectiva dos terreiros, eu agora estou trabalhando um tema dentro do terreiro que é afinidade pura. Porque em 2021 me tornei mãe e comecei porque a gente só sabe o que é mãe quando a gente está no olho do furacão. Você pode conviver com criança, você pode conversar, mas você só entende quando você está ali, naquela confusão inteira. E eu comecei a perceber a atuação das mulheres dentro dos terreiros. Eu nunca fui muito adepta dos estudos de gênero e tal, e comecei a perceber uma coisa: as mulheres no terreiro são valorizadas numa perspectiva de ancestralidade e de senioridade. Por quê? Os conceitos que eu tenho mobilizado para trabalhar as equetes e as macotas são senioridade e
que matripotência? Porque quando nasce uma criança, nasce uma IA, nasce uma mãe. Né? E tem um ditado achante que diz, ninguém é mais velho do que a mãe. E esse vínculo visceral também é um vínculo ancestral. E não necessariamente porque essa mãe pai, ela é a única responsável por aquela criança. O cuidado é compartilhado entre todos. Então, essa mãe, ela é respeitada numa perspectiva de mais velha. Porque a senioridade, ela não é generificada. Ela é a partir do quão mais velho você é. E ela é relacional, sempre vai ter alguém mais velho do que você. Isso vale também para as crianças. E isso, dentro dos terreiros, é uma herança afrodiaspórica que permanece numa perspectiva de longa duração. Então, essas mulheres, elas são apontadas dentro do terreiro. Né? Então, dentro de um terreiro, o candomblé é uma religião iniciática e é uma religião de transe. Mas essas mulheres não entram em transe. E são as entidades, são os orixás, as implícitas ou os vodus, a nação, que apontam essas mulheres. Apontam. E essa mulher é responsável por cuidar daquela divindade. E exatamente por isso, porque ela já nasceu mãe, ela recebe deferência. Ela é um dos postos mais importantes. Porque ela é mãe. Ela que cuida. Então, pensar o que a gente pode aprender com essas comunidades para a nossa sociedade em que o ser mãe te marginaliza, o ser mãe te trata como frágil, o ser mãe te trata como menor. E a matripotência não, diz que o ser mãe te torna mais forte. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. O que é possível mobilizar dentro disso? Né? Então, atualmente eu tenho discutido essas perspectivas, quais são as formas de ser mãe, quais são as formas de cuidar, quais são as formas de se relacionar para além do gênero. Né? Pensando que o mais velho tem alguma coisa para ensinar, exatamente porque ele tem mais experiência. E a nossa sociedade, né, como sociedade, não que eles tenham guardado uma pureza, mas a nossa sociedade como um todo, uma sociedade capitalista que pensa na produção, o mais velho, ele é desvalorizado porque ele já não está mais produzindo. A mulher, a partir do momento que se torna mãe, ela é desvalorizada porque ela também não está produzindo. Pelo contrário, ela está trabalhando muito mais, porque gerar a prole para o proletariado dá muito trabalho. E isso é tratado como menor. Então, a minha afinidade e a minha subjetividade me levou a estudar essas mulheres. Mas agora cabe a mim, a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos da disciplina, lidar com a minha subjetividade e lidar com a minha afinidade para que o estudo e a pesquisa não sejam contaminados e eu consiga olhá-los com o devido distanciamento, com o devido afastamento do objeto de pesquisa. Respondido. A próxima questão. Diante a realidade escolar e seus percalços, sabe-se que hoje, antes dos aspectos metodológicos do ensino de história, o professor se vê atrelado a barreiras mais primárias, como, por exemplo, a ausência de livros didáticos ou material de apoio disponível ao aluno, e, em muitos casos, na realidade boavistense, o choque cultural resultante da imigração. Desta feita, qual postura a senhora sugere para o professor em relação a esse universo de dificuldades? Olha, é difícil, né, assim, fazer algum tipo de sugestão. Principalmente porque o que é que a gente percebe, né? Quando eu fiz graduação, a gente não tinha esses temas todos de ensino de história. Né? Por exemplo, na época que eu fiz graduação, era só conteúdo, a parte específica. A gente não discutia tanto diversidade. Né? A 10.630
1919, ela é de 2003. Eu estava terminando a graduação. Eu tive aula assim com 2 professores que eram ícones, que são, né, não faleceu, ainda é ícone dos estudos sobre escravidão. E mesmo assim, nessa época, essa professora já trabalhava com ensino de história, e mesmo assim, nessa época, a gente não tinha essas discussões. Então, acho que para o professor que já está na sala de aula, é mais difícil ainda de incorporar. Porque por mais que a gente esteja imerso e saiba que a diversidade existe, a gente nunca está preparado para trabalhar nesse aspecto. Então, o que eu penso que pode contribuir, eu tenho tentado fazer cada vez mais? É tentar conhecer com quem que eu estou trabalhando. Eu ouvi de verdade o aluno, ouvir quem ele é, qual a música que ele gosta, qual é o videozinho das redes sociais preferidas que tem trazido o interesse dele. Tentar saber quem é aquela pessoa que está na minha frente. Porque, como a Lidiane falou, eu vou falar do marco temporal, e às vezes eu tenho um aluno que tem um fenótipo indígena, mas ele diz: eu não sou. Né? Às vezes, eu participei uma vez de uma projeto de identificação que o rapaz era claramente negro e ele disse que era pardo. Então, assim, o que aquela pessoa está pensando? Com o que ela se identifica? O que é significativo para ela? Então, acho que uma escuta descontraída é interessante, mas aí a gente cai em muitos problemas que são o que todo mundo enfrenta todo dia. Né? Administração, gestão, tempo de aula, você não pode perder tempo conversando com o aluno, que você tem que preencher o relatório, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas eu acho que se houver um momento para ouvir de verdade, eu acho que a gente pode avançar muito. Obrigado, professor. É justamente o que a senhora falou, professora. Nós somos professores, historiadores, frutos do nosso próprio tempo e do nosso próprio espaço. E a senhora relatou que lá na sua experiência durante a graduação, essas temáticas não eram muito debatidas, mas hoje a gente tem um espaço muito maior para poder falar sobre isso. E aí, quando a senhora disse de escutar o seu aluno, eu lembrei de uma coisa que eu acredito, que a educação, ela tem a ver com afeto. Então, eu tenho que tratar o meu aluno com respeito, eu tenho que ver ele como uma outra pessoa e entender que ele carrega muitas coisas com ele. Então, quando ele chega ali dentro da escola, ele não é só mais um número, não é só mais uma matrícula. Ele tem toda uma história por trás e isso traz um impacto para as nossas aulas. Então, quando a gente ouve o nosso aluno, a gente vai entendendo qual é a abordagem que eu devo ter para ministrar a minha aula. Você vai percebendo os caminhos de como que você pode falar sobre um determinado tema. E aí ele disse assim, que religião é um tema muito polêmico. Então, à medida que você vai conhecendo os seus alunos, você vai também trabalhando essa questão da religião, vai sempre destacando que existem várias religiões diferentes, que todas elas devem ser respeitadas. E aí, quando você conhece, aí, por exemplo, a senhora falou do aluno lá na banca que ele não se identificava como uma pessoa negra. Então, quando você traz essa temática, você vai falar, ser negro, você vai tirar aquela ideia de que ser negro é algo muito negativo, é algo muito relacionado à escravidão, que tem muitos aspectos culturais, que é uma questão de orgulho também. E aí, você conhece o seu aluno, ele vai conhecendo esse novo olhar sobre o mundo, e aí chega um ponto que ele pode também se identificar e pensar diferente sobre a própria existência. E aqui, a gente tem um dos estados que tem a maior presença indígena em proporção, e aí você tem vários alunos indígenas em sala de aula, só que ele mesmo não se identifica. E aí, quando você vai trabalhando sobre a questão das terras indígenas, você traz para a aula documentários, entrevistas e vai trabalhando ali com dados também, ele vai se identificando e pensando, opa, eu estava negando a minha própria história, eu não estava me identificando como um sujeito que eu realmente sou. E aí, assim, dá pra gente discutir muita coisa sobre isso, e claro que a gente fala, mas lá na prática tem muitas coisas que a senhora falou, às vezes é a coordenação te pressionando a preencher um diário, ele vai te chamar lá na coordenação, opa, você não colocou a presença do dia 21/2, então a coordenação tem tudo isso, ela te cobra o plano de aula, ela te cobra até mesmo aquilo que você falou ou não falou para o seu aluno, e a gente já tem que atender muitas demandas. E aí sim, eu estou fugindo um pouco da entrevista, né? Mas pensando na minha prática, por exemplo, no primeiro ano é história antiga, e aí você tem que falar persas, hebreus, fenícios, Egito, Mesopotâmia, e aí eu estava falando para um colega, esse bimestre eu trabalhei só Egito e Fenício, ele olhou para minha cara e falou assim, só?
Eu disse, só. Eu digo, o resto vai ter que ficar com o próximo bimestre, eu vou dar meu jeito. Nem que a gente dá um jeito. Enfim, e aí vamos seguir aqui para a entrevista, que à medida que a senhora vai falando, eu vou pensando muitas coisas. E aí eu gosto muito de falar, né? Não sei se os colegas já perceberam, mas vamos para outra questão. E aí diz assim: seu artigo aponta para um grande cuidado no tocante à oralidade, tendo em vista que a senhora destaca em sua pesquisa bibliográfica os aspectos a serem cuidadosamente observados, como, por exemplo, toda aquela questão, a carga emocional envolvida no sujeito que narra seu ponto de vista. Como a senhora vê essa questão na pesquisa de objetos contemporâneos? Então, como que a gente vai lidar com toda aquela subjetividade do nosso entrevistado, da história oral, para trabalhar ali na nossa temática? Eu acho que esse é o enorme ganho, né, da história oral. E uma coisa que eu acho que é muito difícil para nós historiadores é pensar o seguinte: a história oral é menor do que o documento escrito. Uma vez conversando com uma aluna nessas rodas de conversa, ela disse assim: não, mas eu já estou recolhendo notícias de jornal, livros, para poder confirmar o que a pessoa disse. Peraí. Então, uma fonte é mais do que a outra. Uma fonte tem veracidade porque ela está escrita e a outra fonte não tem. Então, isso é muito complicado para nós, historiadores que estamos acostumados com papel, acostumados com documentos. Mas acho que o grande ganho é justamente algumas paixões que podem aflorar no momento do relato. São as pausas, são os risos, são algumas memórias que jamais estariam escritas. Então a oralidade, por mais que a gente tenha que ter parcimônia, cuidado, distanciamento, ela possibilita sensações e gestos que talvez não estariam no documento, certamente não estariam. E às vezes o ponto mais interessante da entrevista vem assim: você pode desligar o gravador? Aí é ali que vem aquele relato interessante que você queria colocar na pesquisa, que todo mundo ia adorar. Aí a pessoa fala, agora pode ligar de novo. E lidar com isso, né? Com a história oral, você está lidando com pessoas vivas, que estão falando das suas memórias, que são memórias que envolvem outras pessoas que também estão vivas, algumas faleceram, mas eu acho que esse é o ganho da oralidade, né? O que não está escrito, o que não foi escrito, e é o que foi talvez profundamente vivido. Sim. Não, e eu estava pensando aqui que muitas vezes para o nosso aluno a história é só passado, né? É museu, é aquele documento. Ele fala assim: para que eu vou estudar história se todo mundo já morreu, professora? Então você tem que saber os caminhos que você vai percorrendo. E é tentar colocar na cabecinha do meu aluno que ele faz parte da história, que ele é um sujeito histórico. E aí, às vezes, eles pensam assim: professora, eu pegando meu ônibusinho e vindo aqui para a escola, eu não sou ninguém. Mas não, você faz parte da história, de alguma forma você vai impactar. Às vezes, você não vai fazer coisas grandiosas, sei lá, você não vai ser um presidente, não vai ser um governador, não vai criar uma manifestação, mas você faz ali, suas pequenas ações contam para a história. E aí, eu passei um trabalho para os alunos que era para referente da disciplina da professora Marcela também, onde ela pediu que a gente mostrasse um pequeno vídeo, e lá ela fala das escrevivências que a Conceição Evaristo traz pra gente, que as nossas experiências ajudam, fazem parte da história e ajudam a gente a participar da história. Não foi em forma de oral, mas os alunos tinham que entrevistar uma mulher que fazia parte da vida deles e escrever a história dela, a relação que ela tinha sendo mulher, a relação que ela tinha com o ambiente. E ali, naqueles textos que eles escreveram com base na entrevista, eu soube de muitas coisas que jamais estariam no livro didático. Jamais, eles falando assim de forma muito espontânea. Então, eu fiquei até assim emocionada lendo algumas histórias. E aí você vai vendo que você vai desdobrando, você vai mostrando para os seus alunos novos lugares, novos olhares, o que é muito interessante. Ainda mais assim, o pessoal fala assim: você está animada só porque é começo de carreira? Não sei. Mas quando eu envelhecer, eu vou ter essa resposta. Professora, a gente vai agora para a última pergunta. Não, tem mais dúvidas.
É porque já respondeu. Falou já. Já respondeu as. Tá. Considerando sua trajetória de pesquisa voltada tanto para as lutas sociais na Amazônia quanto para as religiões de matriz africana, a gente queria saber quais foram os principais desafios metodológicos, éticos e políticos que você enfrentou ao desenvolver essas investigações, especialmente no contexto marcado por racismo religioso, disputas territoriais, invisibilização de saberes tradicionais. Bom, com relação, né, às religiões matrizes africanas, eu acho que um dos principais desafios metodológicos foi justamente ser genuína, né, não digo, ou fiel à própria história oral, né? Porque ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial, na perspectiva de conhecer as experiências das pessoas que passaram pelos terrores do Holocausto, né? Então a gente tem uns primeiros negacionistas surgindo já naquela época na Europa, de que o Holocausto não existiu, e que você não tinha ainda fonte palpável, e essas pessoas eram as fontes, eram as suas próprias memórias. E uma dos pontos, né, principais da história oral é justamente fazer com que ouçamos vozes inaudíveis, né? Vozes que a gente não ouviria, histórias que jamais conheceríamos. Então, metodologicamente, e também pela questão das que a gente estava falando, da afinidade, da subjetividade, como aliar essas trajetórias de vida que me são relatadas, né, dentro das pesquisas sobre terreiros, sendo fiel, sendo cientificamente correta. Então, dentro do trabalho com as EQEDs, por exemplo, que eu ajudei a idealizar o Fé e Resistência naquele formato, eu tenho tentado trazer para cá o trabalho com as EQEDs. E atualmente eu estou com um projeto de pesquisa aqui na UFRR, né, sobre religiões afro-brasileiras na Amazônia. Então, metodologicamente, como eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado com as EQEDs e as macotas em produções que possam ser publicadas. Por quê? Até o presente momento, eu só fiz com 2 mulheres, que foi a Dona Rosa e a Emília. Dona Rosa é EQED, Emília Macota. Dona Rosa é EQED porque é candomblé queto, e a Emília Macota porque é candomblé Angola. E eu percebi o seguinte: esse livro Fé e Resistência, ele foi muito importante para demarcar espaço e para contribuir para pautar a política pública, né? Inclusive, um dos participantes, que é o pai do Miro, ele é um grande sujeito que encabeçou o afoxé dos filhos e filhas de Iemanjá. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele saiu no carnaval pela primeira vez no ano passado, ele foi criado no ano passado, e o livro conta como um documento importante daquela casa, daquele terreiro. E a Dona Rosa, que é uma liderança, ela sempre utiliza o artigo que nós produzimos, né, vou colocar aqui para vocês, rapidinho. Vamos fazer um encerramento, né? Sim. Tá, vou mostrar o outro que eu vou falar aqui. Antes de encerrar. É um artigo em que eu estou me propondo a escrever em parceria. Eu não sou a pesquisadora que vai lá, coleta as informações, escreve um texto comigo. Não. O texto é uma coautoria.
Então, numa perspectiva metodológica, o que eu tenho achado honesto e socialmente relevante é torná-las autoras. Então, todos os eventos que elas vão, todos os eventos que elas participam, elas levam esses textos que foram publicados. O livro que eu publiquei, o artigo que eu publiquei com a Dona Rosa, me lembro agora que eu não achei o título inteirinho, mas é O IFA no jogo disse que eu não incorporava, que eu já nasci mãe. Então, a primeira parte, eu explico o que é o EQED, explico mais ou menos o que é o candomblé, e a segunda parte é a trajetória de vida dela, narrada por ela. E o mesmo foi feito com a Macota Emília. E a gente está se organizando para fazer mais uma entrevista e tentar publicar mais um texto com essas mulheres. Então, assim, metodologicamente, a gente vai encontrando caminhos para trabalhar, para publicar e para apresentar a relevância dessas pessoas no cenário paraense. Né? Porque a casa mais antiga que a gente encontrou, que a gente conseguiu entrevistar, foi fundada no fim da década de 70, início da década de 80. E aí, quando você compara com terreiros, sei lá, do Maranhão, da Bahia, do Rio de Janeiro, você vê que alguns têm mais de 100 anos. Então, é um documento importante, inclusive, de que existe uma herança negra, uma herança indígena, uma herança afro-indígena aqui na Amazônia, a partir, né, através dos próprios terreiros. E sobre as dificuldades, por mais que pode ser contraditório, às vezes é a resistência dos próprios alunos em discutir esses temas. Né? Muitos alunos não estão afim, alunos saem da sala de aula. Por quê? Porque eles ainda não aprenderam a domesticar talvez as suas paixões e olhar aquilo como um tema de pesquisa, como uma fonte que é possível analisar. Né? Porque dentro de uma universidade, nenhum assunto pode ser tabu. Dentro de uma universidade, todo assunto tem que ser passível de discussão científica, de conhecimento. Né? A gente não pode se furtar de discutir as coisas. Então, uma das resistências que eu encontro às vezes é essa, né? A última vez que eu dei disciplina de Brasil 1, eu propus que a gente olhasse a colônia a partir da escravidão. Porque eu ficou bravo. Mas ao longo da disciplina foi amolecendo. Mas de pronto, não dava fim. Porque trata o tema como menor, trata o tema como talvez desimportante. Porque é difícil a gente deslocar essa nossa visão eurocentrada, porque ela faz parte da nossa formação. Eu também tenho, todo mundo tem, a gente não consegue escapar de uma hora para outra. Então, uma das maiores dificuldades tem sido essa. Mas, por outro lado, né, o livro Fé e Resistência e o trabalho que nós fizemos, né, um grupo muito grande, ele teve uma receptividade muito boa. Então, no geral, a receptividade aos trabalhos de terreiro, pelo menos fora da universidade, tem sido muito bacana, tem sido muito calorosa. Mas esses outros pontos eu acho que fazem parte do nosso dia a dia mesmo, como docentes. Se eu respondi, cara, o racismo religioso, essas questões, disputas territoriais, muito preconceito, né? O preconceito, por exemplo, contra o abate ritual nas casas de candomblé, como é que funciona, por que mata galinha, por que mata. E esse foi um trabalho muito bonito, que uma aluna minha começou a desenvolver na graduação e finalizou no mestrado em antropologia, orientada pelo professor Pablo, a Raíssa, e apresentou essa discussão, né? São discussões que precisam ser feitas, a gente não pode ter tabu, a gente tem que discutir. E a partir do momento que a gente estabelece que não pode ter tabu, a gente começa a olhar o outro no mesmo patamar que eu. Né? A gente olha o outro de igual. Eu acho que isso que é muito importante, a gente tentar perceber o outro na outra cultura, na outra forma de pensar, na outra forma de viver. Sem isso, a gente não respeita, a gente só tolera. Né? Obrigado, professora.